Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos então à aula de resolução de questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Podemos começar? Questão número 1. Perpétua e Joaquim, essa tem uma novela, lembra que era daquela novela que tinha Perpétua? Perpétua e Joaquim resolveram mover ação de indenização por danos morais contra um jornal de grande circulação. Eles argumentam que o jornal, ao noticiar que o filho dos autores da ação fora morto em confronto com policiais militares, em 21 de janeiro de 2015, publicou o nome completo do menor e sua foto sem a tarja preta nos olhos, o que caracteriza a afronta aos artigos 17, 18, 143 e 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses artigos do ECA proíbem a divulgação de imagem e da identidade de menor envolvido em ato infracional. Diante dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Letra A. O jornal agiu com abuso no direito de informar e deve indenizar pelos danos causados. B. O jornal não incorreu em ilícito, pois pode divulgar a imagem de pessoa suspeita da prática de crime. Por que a gente não poderia jamais, galera, marcar a letra B? Primeiro que nós estamos falando, obviamente, de Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, jamais criança e adolescente cometem crime. Eles cometem ato infracional. Então, assim, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Como o ECA tem muita decoreba, tá? A gente precisa se apegar nessas coisas, que na verdade são pequenos, grandes detalhes. Então, por que a gente não marcaria sério a letra B? Porque, pessoa, quem é que a gente está protegendo aqui? Os policiais ou o adolescente que foi morto no conflito ou no confronto? O adolescente. A sua privacidade, a sua intimidade, não é isso? Ora, se é isso que a gente está tutelando, protegendo, certo? É óbvio, é claro que nós não podemos marcar uma alternativa que fale em, bem lá no final, a pessoa suspeita da prática de crime. Porque não é pessoa suspeita da prática de crime, é adolescente suspeito da prática de ato infracional ou pessoa suspeita de praticar ato infracional. Então a B nem pensar. Esse tipo de tirocínio vocês têm que ter. Entenderam? Porque ninguém consegue decorar tudo todo o tempo. Entenderam? Letra C. Restou caracterizado o ilícito, mas tratando-se de estado de emergência... Que estado de emergência? Alguém por acaso viu estado de emergência? Tratando-se de estado de emergência, não há indenização de dano. Que estado de emergência? Então assim, ó, quem fosse marcar essa aqui... Cara, assim, ó, eu arrisco dizer que sequer leu o enunciado. E se leu o enunciado, não absorveu nada. Sério. Alguém viu ali estado de emergência? D. Não houve abuso do direito ante a absoluta liberdade de expressão do jornal noticiante. A liberdade, quer dizer, não só a liberdade de expressão, mas todo e qualquer direito é absoluto? E o princípio da proporcionalidade. Então, o que nos resta, letra A. O jornal agiu com abuso no direito de informar e deve indenizar pelos danos causados. E o fundamento são todos aqueles, ou os fundamentos, são todos aqueles artigos lá que o próprio enunciado citou. Quer dizer, vocês perceberam que o próprio enunciado deu resposta? E o 247 diz exatamente isso. Gente, é absolutamente vedada a publicação de foto, imagem de adolescente infrator sem que haja aquela tarja preta, sério, que não permita, então, de modo claro a sua identificação, certo? Ok? Ou melhor, a sua não identificação, né? Ele não pode ser identificado. Vamos adiante. 2. Joaquim, adolescente com 15 anos de idade, nem precisava ter colocado, né? Porque pessoa com 15 anos, obviamente, que é adolescente. Não, isso aí é erro de... A pessoa não pode, quem faz uma prova do ECA não pode colocar isso, né? Joaquim com 15 anos de idade. Até porque, eventualmente... O que acontece numa assertiva como essa? A gente acaba, na verdade, claro, para nós seria bom, mas digamos que envolvesse a prática de ato infracional. A questão da resposta do Estado em razão da prática do ato infracional é muito importante. Criança, o que vai receber? Medida de proteção, artigo 101. E adolescente, medida socioeducativa. Então, Joaquim, adolescente com 15 anos de idade, sofre repetidas agressões verbais por parte de seu pai José, pessoa rude que nunca se conformou com o fato de Joaquim não se identificar com seu sexo biológico. Os atentados verbais chegaram ao ponto de lançar Joaquim em estado de depressão profunda, inclusive sendo essa clinicamente diagnosticada.
constatada a realidade dos fatos acima narrados, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os fatos descritos revelam circunstância de mero desajuste de convívio familiar. Mero desajuste de convívio familiar, certo? Não despertando relevância criminal ou de tutela de direitos individuais do adolescente. Por acaso, né, o adolescente não tem direito ao respeito à sua integridade física, psíquica, né? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Por que eu estou fazendo essas paradas no meio da própria assertiva? Primeiro, que vocês são inteligentes bastante para a gente conseguir fazer isso. E segundo, que na leitura a gente já tem que ir descartando, entenderam? Essa assertiva aqui é que nem a ferrovia Norte-Sul do Sarney. Lembra? Não leva do nada a lugar nenhum. Então a gente tem que ter isso bem presente, tá? Vai falar agora que eu sou old, que eu sei da ferrovia. Não despertando relevância criminal ou de tutela, certo? De direitos individuais do adolescente, refugindo, aí sim, é da época do EPA, né? Refugindo do alcance da Lei 8.069 de 90. Vai estar onde, então, Lei de Locações? A tutela dessa situação vai estar onde? Na Lei de Locações? Gente, isso aqui é importante porque nos dá uma certeza inafastável de que a letra A não pode ser marcada. B. O juízo competente poderá determinar o afastamento de José da residência em que vive com Joaquim, como medida cautelar para evitar o agravamento do dano psicológico do adolescente, podendo, inclusive, fixar pensão alimentícia provisória para o suporte de Joaquim. O que é aquela famosa palavra revitimização? É o caso clássico, e infelizmente ainda acontece, em que crianças e adolescentes são vítimas de abusos os mais diversos e variáveis possíveis, tá? E a mãe, como ela não quer trabalhar, então ela prefere acobertar o abuso por parte do seu companheiro, seja ele padrasto ou pai, mas como é padrasto, mas o pai também pratica isso, tá? E por que revitimização? Cara, a pessoa já foi vítima de um abuso e ainda ela é desgarrada do lar que ela está acostumada a viver. Tá comprovado, tá? Que principalmente a criança, ela prefere habitar aquele local muitas vezes sujo, sem piso, sem teto, é sério, mas sentir aquele cheiro que é familiar para ela, a morar num palácio com pessoas que ela nunca viu na vida. Isso é comprovado, entenderam? Então, isso é o que a gente chama de revitimização, quer dizer, a pessoa é duplamente vítima. C. O juiz poderá afastar cautelarmente José da moradia comum com Joaquim, sem que isso implique juízo definitivo de valor sobre os fatos, razão pela qual não é viável a estipulação de alimentos ao adolescente, não temos alimentos provisórios, por acaso, né? Até não definitivizarmos a situação, tu come capim, tu come cadeira, come maçaneta. Quando a gente tiver uma solução definitiva, transitada em julgado, aí eu vou começar a te dar alimentos para tu comer, tá? D. A situação descrita não revela motivação legalmente reconhecida. O que é que vai ter, então, né? Como justificativa. Descrita não revela motivação legalmente reconhecida como suficiente a determinar o afastamento de José da moradia comum, recomendando somente o aconselhamento educacional do pai. Vocês pensaram? Não faça isso contra seu filho. Letra B de Baca. Tá aí, ó. De bem-estar, de bem magro. Então, o juízo competente poderá determinar o afastamento de José da residência em que vive com Joaquim como medida cautelar para evitar o agravamento do dano psicológico do adolescente, podendo inclusive fixar pensão alimentícia provisória. Exatamente isso. Certo? Alguma dúvida, gurias? Perguntem. Tudo tranquilo? Tá? Todas aquelas hipóteses, tá, que ensejam abuso, maus tratos, estão no artigo 98 do ECA, certo? E também vocês precisam dar uma olhada ali no artigo 17 e seguintes também, que trabalham com as questões de, né, retirada do agressor da residência e tudo mais, certo? Tranquilo? Pela lógica, igual a gente iria conseguir marcar a certa. 3. Os irmãos João, 12 anos, Jair, 14 anos e José, 16 anos, chegam do interior com os pais em busca de melhores condições de vida para a família.
Os 13 estão matriculados regularmente em estabelecimento de ensino e gostariam de trabalhar para ajudar na renda da casa. Sobre as condições em que os 13 irmãos conseguirão trabalhar formalmente, considerando os direitos da criança e do adolescente, assinale a afirmativa correta. Letra A. João, não. Achei bem legal. João, não. Jair, contrato de aprendizagem. José, contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas perigosas e insalubres. Certo? B. João, contrato de aprendizagem. Jair, contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas perigosas ou insalubres. José, contrato de trabalho. C. João, não. Jair e José. Eu já estou indo para alguma, não faço a menor ideia, porque trabalho não é comigo, tá? Mas eu já estou, assim, tipo, vibeado para marcar uma que seja João não, porque vocês viram que está se repetindo. Isso aí é para a gente ficar naquele limbo. Ai, prof, fiquei em dúvida entre duas e marquei a errada. Eu digo, ó céus, ó dia, ó vida. Mas, entenderam? Quando se repete, pode ter uma tendência, não é? Kimberline, entenderam? Então, ó, João não, Jair e José, contrato especial de trabalho, salvo atividades noturnas, perigosas ou insalubres. E D, João, contrato de aprendizagem, Jair, contrato de aprendizagem. Por que não botaram Jair e João? O João e Jair. Estranho, né? Eu não acabei ainda, agora que eu vi mesmo, claro, podendo ter colocado João, claro! Jair, João e José, contrato de aprendizagem, velho, irado, sério. Então, a letra D não pode ser. Digamos que a gente nem fizesse ideia. Tipo, yo no soy María Ángela Melhoranza, tampoco la Juliana Montero. Entonces, e agora? Como assim A? João não? Acho que ficou tão ruim, né? João não. Ó, A de acertada. Olha só. João não, Jair contrato de aprendizagem, José contrato de trabalho especial, salvo atividades. Me parece que isso aqui também está previsto aonde? Na Constituição da República, não é só no ECA, né? Sério. Qual é a idade mínima para trabalhar aqui no Brasil? Trabalhar com 14, mas trabalhar aonde, como e quando? Trabalhar com que tipo de contrato? Menor aprendiz, exatamente. Exatamente isso. Tranquilo? 4. Em cumprimento de MBA, de mandado de busca e apreensão do juízo criminal, policiais encontraram fotografias de adolescentes vestidas em posições sexuais com foco nos... Eu ia falar foto, porque, né? Com foco nos órgãos genitais armazenadas no computador de um artista inglês. O advogado do artista, em sua defesa, alega ausência de cena pornográfica. Gente, o artigo 241, letra E do ECA, tá? Ele não fala somente em cena de sexo explícito ou pornográfica. Inclusive fala em imagens, né? Exibindo imagens dos órgãos genitais com finalidade sexual, tá? Mas enfim, o advogado do artista, em sua defesa, alega ausência de cena pornográfica, uma vez que as adolescentes não estavam nuas e que a finalidade do armazenamento seria para comunicar às autoridades competentes. Pior de tudo é que o artigo 241, letra B do ECA, certo? Ele permite que você que mantenha, por exemplo, tá? Imagens pornográficas ou de sexo explícito, pode tirar o meu, envolvendo criança ou adolescente, certo? Desde que você esteja incumbido de proteção dessas pessoas, tipo um policial, alguma pessoa afiliada a entidades que visam justamente a tutelar esse tipo de questão, entenderam? Então, é possível que elas tenham o quê? As imagens, mas só para efetivar uma denúncia. Imagina chegar, eu estava indo denunciar. É o que está exatamente como alguém falou, a colega falou aqui, obviamente aparecendo, né? Então, o que acontece? Considerando o crime de posse, que é o 241, letra B, né? De posse de material pornográfico previsto no artigo 241B do ECA, merecem prosperar os argumentos da defesa? Sim, sim. A. Sim, pois para a caracterização da pornografia, as adolescentes teriam que estar nuas. Não precisam estar nuas, tá? B. Não, uma vez que bastava afirmar que as fotos são de adolescentes, não de crianças. Galera, os crimes que envolvem, tá?
cena de sexo explícito ou pornográfica, tá? Possuem como vítimas criança e adolescente. A única exceção é do artigo 241, letra D, que fala do quê? Daquelas condutas de aliciar, cooptar, chamar, enfim, atrair, tá? Criança por qualquer meio de comunicação para com ela praticar ato libidinoso, certo? E aí depois nós temos incisos desse artigo 241, letra D, esse só a vítima é criança, tá? Então tá errada por causa disso também, tá? E aí diz o quê? Que também responderá pelo mesmo crime quem chama a criança, tá? Para exibir a ela cenas de sexo explícito ou pornográficas, tipo assim, tentando querenciar a criança e achar, né? Fazer passar para ela que isso é uma coisa normal, entenderam? E ainda quem acaba, por exemplo, né, fazendo com que a criança se exiba de forma nua, pornográfica, entenderam? É mais ou menos preparar para quê? Isso aqui muitas vezes acaba, né, o 241, letra D do ECA, acaba sendo um crime e meio para a prática do crime de estupro de vulnerável. Quer dizer, faz toda uma pompa, promete doce, promete um monte de coisa, a criança vai até o local, é aquela velha história, essa é velha, mas ela parece que nunca acaba e nunca vai acabar, né? De os pais efetivamente monitorarem, né, os contatos e os acessos dos filhos à internet, né? Porque muitas vezes os filhos estão falando com pessoas totalmente perversas, né? Que o pedófilo é um perverso, e aí, quando a gente menos espera, as tragédias acontecem, certo? Então, repetindo, tá, galera? Assim, ó, adolescente e criança são vítimas, salvo o artigo 241, letra D do ECA, aí sim. Até porque o adolescente não cai nessa, né, cara? Ah, eu vou te dar um pateta, uma mini, um Mickey. Não, né? O adolescente não cai nisso, tá? C. Sim, uma vez que a finalidade do artista era apenas a de comunicar o fato às autoridades competentes. Eu já sou bonito, né? Agora sim eu fico uma teteia, ó. Sim, é bem... Né? D. Não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada e o artista não faz jus à excludente de tipicidade. Letra D. Não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada e o artista não faz jus à excludente de tipicidade. 5. Maria, em uma maternidade na cidade de São Paulo, manifesta o desejo de entregar Juliana, sua filha recém-nascida, para adoção. Assim, Maria, encaminhada para a vara da infância e da juventude, após ser atendida por uma assistente social e por uma psicóloga, é ouvida em audiência, com a assistência do defensor público e na presença do Ministério Público, afirmando desconhecer o pai da criança, bem como de não ter contato com sua família, que vive no interior do Ceará há 5 anos. Assim, após Maria manifestar o desejo formal de entregar a filha para adoção, o juiz decreta a extinção do poder familiar, determinando que Juliana vá para a guarda provisória de família, claro, né, previamente habilitada e cadastrada, né, no Cadastro Nacional de Adoção, que é promovido pelo CNJ, certo? Passados 8 dias do ato, Maria procura um advogado arrependido. Isso aqui é decoreba pura. Isso aqui está lá no final do ECA, artigo 165, que justamente trata das questões vinculadas à ação, essa respectiva, e que também, sofreu alteração recente, por isso que foi perguntado, o prazo e o desaquó, certo? De, né, quando parte esse, enfim, prazo começa a correr, né, para desistência, certo? Então ela está arrependida, afirmando que gostaria de criar a filha. De acordo com o ECA, Maria poderá reaver a filha? A. Sim, uma vez que a mãe poderá se retratar até a data da publicação da sentença de adoção. B. Sim, pois ela poderá se arrepender até 10 dias após a data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. C. Não, considerando a extinção do poder familiar por sentença. A extinção do poder familiar é uma coisa, entenderam? Cuidado, né? Inclusive, vocês sabem que essa hipótese de alguém chegar e dizer, ó, cara, não quero meu filho, isso também é novo no ECA, isso que não existia, tá? E vocês sabem, claro, eu já vou estar morto, aí sim, morto, bem morto, né?
quando você sabe que na reforma do Código Penal, o que vai acontecer? Uma das hipóteses de aborto, enfim, está no projeto, tá? De aborto permitido é que desde que aconteça até o 3º ou 4º mês de gravidez, mas desde que o médico constate que psiquicamente a mãe ou a futura mãe não tem condições, mas assim, mínimas para cuidar do filho, que tipo vai ser outro sofrenildo na vida, entenderam? Abandonado, largado, vai ser uma hipótese, pelo menos pelo projeto do novo Código Penal, projeto, né? Vai ser admitido o aborto, certo? Cara, se a pessoa não tem condição de cuidar, de criar, né? É melhor realmente, né? A colocação em família substituta. Não sei, porque realmente, né? É só para sofrer mesmo, certo? Nesse caso, bom, em letra D, faltou ler, né? Não, já que Maria somente poderia se retratar até a data da audiência, quando concordou com a adoção. A letra C é totalmente absurda. A letra D não é data da audiência. Por quê? Porque o que importa é a audiência. O que importa é a sentença. Porque é a sentença que vai definir, né? Afinal, como é que vai ficar a situação. Então, a gente precisa agora, por isso que eu falei que é decoreba, né? Então, a gente vai ficar entre as letras A e B, certo? Digamos que a gente não faça a menor ideia. O que parece para vocês assim mais plausível? A letra A, sim, uma vez que a mãe poderá se retratar até a data da publicação da sentença de adoção. B, sim, pois ela poderá se arrepender até 10 dias após a data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Primeira coisa, se eles estão pedindo que a gente decore, tem a ver mais eles colocarem ou não uma data, um prazo, um período. Tem, né? Porque eles vão na tua pleura, eles vão direto numa voadora na tua pleura, entenderam? Então, tipo, mesmo que eu não tivesse nem ideia de qual é a resposta, eu marcaria a letra B de Brasil. Entenderam? 165. Confirma para mim? Isso, mas está do lado. É que começa no 161, e vai. E vejam que esse 165, esse 166 é cheio de risco, cheio, entupido de risco. E assim, ó, o que mais a gente pode comprovar, que eu sempre digo para vocês em aula aqui na OAB, que a gente tem plena certeza de que aquilo que é novidade sempre cai. É ou não é verdade isso? Então, letra B, sim, pois ela poderá se arrepender até 10 dias após a data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Vocês estão entendendo que eu estou trabalhando aqui de forma paralela também com vocês? Eu poderia abrir o ECA e começar a ler um monte de coisa. Vocês iam bater a porta para ir embora e iam esquecer de tudo. Então eu estou fazendo um atalho. Cara, se é lícito ou não, se é ético ou não, não tem, mas que vai fazer vocês acertarem, vai. E é isso que me interessa. Vocês estão entendendo, né? Porque eu não estou assim, tipo, a gente não está mais em vias agora de ficar, ai, por favor, leia o artigo 165, 166, entenderam? Não, a gente está aqui para resolver a questão, entenderam? Ficou claro isso? Então vamos se animar, né? Vamos ficar bem nessa vida. Ai, Beatriz é o nome de mamãe. 6, pode ler para mim, não estou brincando, mas é. 6, Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Theo. Não, ali seria Pietro. Passados 2 anos da adoção, Beatriz começou a viver em não... Não, mãe, não! Beatriz começou a viver em não estável com Leandro. Em razão das constantes viagens a trabalho de Beatriz, Leandro era quem diariamente cuidava de Theo, participando de todas as atividades escolares. Theo reconheceu Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o relacionamento, Theo já contava com 15 anos de idade. Pô, mas durou isso aí, né? Isso deve ser bem antigo mesmo, que hoje em dia não dura 1,5. Teve uma vírgula ali, né? Leandro atendendo, 1,5 não sei, 1,6, né? Leandro atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com as... Vocês viram, ó? O adolescente quer ficar com o Leandro, ele não quer ficar com a mãe. Entenderam? Sim, mas a mãe viajava o tempo inteiro. Quem é que fazia tema? Quem é que cuidava? Gente, com a lei da adoção, que mudou só bem pouco, 250 e poucos artigos do ECA, quais as 2 palavras que são as mais importantes no ECA? Afinidade e afetividade. Então, essa é a base.
Cara, quem é que tinha efetivamente afinidade e afetividade com o Theo? O Leandro ou a Beatriz? O Leandro. Que, cara, nem pai biológico dele era. Entenderam? Vocês lembram daquele conceito família extensa ou ampliada? Do 25, parágrafo único do ECA? Eu contei, não contei para vocês, né, da minha tia Suzy. A minha tia Suzy foi a minha madrinha. Me perguntem quantas vezes eu vi a tia Suzy. Ela morava em Santa Bárbara do Oeste. Quantas vezes eu vi a tia Suzy? Uma. Ela é família extensa ou ampliada, formada por parentes próximos. Não, cara, porque a tia Suzy eu vi uma vez na vida. Então ela não é parente próximo e eu não mantinha, assim, nem afinidade, muito menos afetividade. Eu não sabia nem quem era a tia Suzy. Se visse na rua, não ia saber quem era. Entenderam? É sério. Gente, é sério, tá? Então, obviamente, né? Então, a pedido do Theo, Leandro decide ingressar com uma ação de adoção unilateral, que já tem um regramento também mais específico do que a adoção, né, bilateral. E claro, né, aí chega a salvadora, né? Na hora que aperta, sempre chega o salvador, né? Claro que a Beatriz, ela discorda do pedido, mesmo tipo deixando ele, né, o filho, sempre com o Leandro. Ela discorda do pedido, sob o argumento de que a união estável está extinta e que não mantém um bom relacionamento com o Leandro. Considerando o princípio do superior interesse da criança, artigo 6º do ECA, melhor interesse da criança e do adolescente e a prioridade absoluta, artigo 4º, no tratamento dos seus direitos, Theo pode ser adotado por Leandro? Não, pois para adoção unilateral é imprescindível que Beatriz concorde com o pedido. Adoção é bi ou uni? Ah, e a Beatriz tem... Agora não entendi nada, mas tá. Gente, por que vocês não comemoram quando nós temos essas assertivas? Essa assertiva, cara, assim, ela não é ridícula. Ela é assim, ó, a palavra ridículo no dicionário tem a foto dessa assertiva A. De tão ridícula que é. Não é uma adoção unilateral. Ela já não disse que é contra. Tipo... Nem sob tortura a gente marcaria essa. B, sim, caso haja, no curso do processo... Gente, vocês estão notando que a B diz por vias transversas a mesma coisa que a letra A, só que os momentos são diversos? Então, assim, ó, a não ser que vocês achem que a OAB admite uma marcação dupla... Não, é sério, é sério. A gente descarta... Ai, adoro esse... A gente já descarta o quê? As letras A e B. Vocês entenderam que ela dizem a mesma coisa, só que os momentos são diversos? Não, pessoal, é importante vocês apreenderem os enunciados. Entenderam? Perceberam que elas dizem a mesma coisa? Sim, caso haja no curso do processo acordo entre Beatriz e Leandro, regulamentando a convivência familiar de Theo. C. Não, a A e B, nem pensar, né? C. Não, pois somente os pretendentes casados ou que vivam em união estável podem ingressar com ação de adoção unilateral. Que bom que vocês estão pegando no tranco. Exatamente isso. D. Nem vou... Vamos direto, que é a D. Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá excepcionalmente ser deferido e, ainda que de forma não consensual, regulamentada a convivência familiar de Theo com os pais. Alguém acha que quando há uma separação, um divórcio, né, que não tem que ser regulamentada a convivência familiar? Hã? Gente, a gente está num ponto de dizer assim, ó, aniversário da criança. Num ano ímpar, sério, eu já estou quase fazendo uma tabela. No ano ímpar, o pai almoça. No ano par, o pai janta. Entenderam? Aí no ano... Natal e Ano Novo. Entenderam? Aniversário da... Ah, não. Aniversário da mãe. Passa com a mãe, né? Óbvio. Tá nesse ponto? Tá nesse ponto. Entenderam? Tá no artigo 50, parágrafo 13º, tá? Mas a questão condensou bem o que é a adoção unilateral. Ou seja, já daquele princípio do artigo 50 e anteriores também do ECA, tá? 39 é onde começa a adoção, certo? E justamente o que acontece? Qualquer pessoa solteira, casada, separada, divorciada, desde que maior de 18 anos, pode adotar.
Certo? Na verdade, há concordância. Tem concordância no pedido de adoção unilateral? O ECA diz, né, com a anuência do pai e da mãe. Isso é uma coisa meio esdrúxula, né? Mas quando é que a gente vai ter o caso de uma concordância? Vamos pegar aquele caso anterior ali, acho que 2 questões atrás que a gente fez. Lembram? Que a mãe quis entregar o filho à adoção. Tá, tirando a questão de se arrepender. Aí vai ter o quê? Vai ter o consenso, entenderam? Mas, gente, assim, ó, eu trabalho há mais de 20 anos fazendo direito de família também, tá? Me perguntem quantas vezes eu consegui chegar num consenso, as pessoas conseguem chegar num consenso. Assim, ó, rarefeitas, tá? Então, se é unilateral, assim, você tem que entender o sentido da palavra. Unilateral. Entender? Um lado só. Então é óbvio que o outro lado tá pé da vida. Entenderam? Então, por isso que a gente já descartou de plano as alternativas A e B. Olha só o tamanho do enunciado. Angélica, criança com 5 anos de idade, reside com a mãe Tereza, o padrasto Antônio e a tia materna Joana. Já me perdi totalmente. A tia suspeita de que sua sobrinha seja vítima de abuso sexual praticado pelo padrasto. Isso porque, certa vez, ao tomar banho com Angélica, essa reclamou de dores na vagina e no ânus, que aparentavam estar bem vermelhos. Na ocasião, a sobrinha disse que, abre aspas, o papito coloca o dedo no meu bumbum e na minha perereca e dói, fecha aspas. Joana narrou o caso para a irmã Tereza, que disse não acreditar no relato da filha, pois ela gostava de inventar histórias e que, ainda que fosse bem o que eu falei para vocês agora há pouco, e ainda que fosse verdade, não poderia fazer nada, pois depende financeiramente, não foi o que eu falei para vocês agora? Depende financeiramente de Antônio. Joana, então, após registrar a ocorrência na delegacia de polícia, que apenas instaurou um inquérito policial e encaminhou a criança para exame de corpo de delito, busca orientação jurídica sobre o que fazer para colocar em segurança imediatamente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de resguardar a integridade de Angélica, até que os fatos sejam devidamente apurados pelo juízo criminal competente, assinale a opção que indica a medida que poderá ser postulada por um advogado junto ao Juizado da Infância e da Juventude. A aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional de Angélica. Isso é que eu falava da revitimização. Quer dizer, ela sofreu abuso sexual e ela ainda tem que ser desgarrada do ambiente doméstico. B. Solicitar suspensão do poder familiar de Antônio. Tá? Bom, é muito importante que nós estamos pela leitura do último parágrafo em um caráter de tutela de urgência. Perceberam isso? Nós não estamos falando de uma tutela definitiva. Então a gente quer uma medida para ontem, certo? Suspensão do poder familiar vai demorar um pouquinho ou não? C. Solicitar o afastamento de Antônio da moradia comum. Isso é na hora. Isso vai lá, a gente pede, já cansei de pedir, o juiz ou a juíza defere e a brigada vai lá e aí, efetivamente, o agressor sai de casa. Que é o certo, né? Quem é que tem que sair de casa? D. Solicitar a destituição do poder familiar da mãe Tereza. Calma. Depois a gente vai provar, como já aconteceu muitas vezes, de a mãe ser, porque o que ela é aqui penalmente falando? Ela é garante. Então ela tem a chamada omissão penalmente relevante. A sua omissão é uma omissão própria ou imprópria? É uma omissão imprópria. É um crime de ação. Gente, eu infelizmente já cansei de denunciar a mãe por estupro e foi condenada. Por quê? Porque se comprovou que ela sabia que a filha ou o filho estavam sendo abusados e ela não fazia nada. Mas assim, ó, ela não responde por uma omissão de socorro do 135. Por quê? Porque ela tem a obrigação de impedir o resultado. Entenderam? Ela está lá, mas assim, ó, bota estar no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ou seja, ela está na posição de garante. Por exemplo, um bombeiro, um policial, eles podem alegar estado de necessidade? Vocês têm a obrigação de enfrentar o perigo? Não, é a mesma coisa. Um guia de escoteiro, por exemplo. Eu não pude ir lá pegar e salvar o cara lá. Não, né? Porque ele justamente está ali na posição de garantidor. Certo? Tá aí, ó, letra C. Solicitar o afastamento de Antônio da moradia comum.
8. Maria, aluna do 9º ano do ensino fundamental de uma escola que não adota a obrigatoriedade do uso de uniforme, frequenta regularmente culto religioso afro-brasileiro com seus pais. Após retornar das férias escolares, a aluna passou a ir às aulas com um lenço branco enrolado na cabeça, afirmando que necessitava permanecer coberta por 30 dias. As alunas Fernanda e Patrícia, incomodadas com a situação, isso é falta do que fazer, né? Procuraram, cada um com seus problemas, né? Enfim, incomodadas com a situação, procuraram a direção da escola para reclamar da vestimenta da aluna. O diretor da escola entrou em contato com o advogado do estabelecimento de ensino a fim de obter subsídios para sua decisão. A partir do caso narrado, assinale a opção que apresenta a orientação que você, como advogado da escola, daria ao diretor. Letra A. Proibir o acesso da aluna à escola. B. Marcar uma reunião com os pais da aluna Maria a fim de compeli-los a descobrir a cabeça da filha. E o direito de crença, direito de religião, entenderam? Tá na Constituição, né, gente? C. Permitir o acesso regular da aluna, né? Proibir o acesso das 3 alunas. Cara, a gente tem que soltar foguete quando lê uma coisa dessas, assim, de assertiva, porque, tipo, é tão ridículo, entenderam? Então, letra C, permitir o acesso regular da aluna. 9. Os irmãos órfãos João, com 8 anos de idade, e Caio, com 5 anos de idade, crescem juntos em entidade de acolhimento institucional, aguardando colocação em família substituta. Não existem pretendentes domiciliados no Brasil interessados na adoção dos irmãos de forma conjunta. Por que ali está escrito de forma conjunta? Porque o ECA, depois da reforma, priorizou o quê? Que a adoção de irmãos seja feita de forma conjunta. Já é um sofrimento atroz eles estarem sem pai nem mãe. Então, é preferível que eles permaneçam juntos, né? E, cara, as pessoas que adotam irmãos, tipo 2, 3, 4, a gente tem que ter o chapéu, cara. Porque, olha, é muita... A gente se arrepia, porque é muita doação, né? É uma entrega, assim, que não tem preço. Tem valor, né? Então, o que acontece, ó? Não existem... A gente tem que entender o cerne da questão. Não existem pretendentes domiciliados no Brasil, porque a preferência é de, né, casais brasileiros, certo? Com interesse na adoção conjunta, apenas deles separados, certo? E existem, de outro lado, famílias estrangeiras com interesse na adoção de crianças com perfil dos irmãos e uma família de brasileiros domiciliados na Itália. Do que a gente está falando aqui? De pessoas que, não obstante residam no exterior, são brasileiras. O que é melhor? Que a gente defira a adoção, esse é o cerne da questão, que a gente defira a adoção para o casal brasileiro, mas que vai adotar um e o outro vai para outra família, ou deferir a adoção para um casal brasileiro, tá, mora na Itália, mas um casal brasileiro, mas que de outro lado vai adotar ambos, né? Exatamente. Então, considerando o direito à convivência familiar e comunitária de toda criança e de todo adolescente, assinale a opção que apresenta a solução que atende aos interesses dos irmãos. A. Adoção nacional pela família brasileira domiciliada na Itália. B. Adoção internacional pela família estrangeira. C. Adoção nacional por famílias domiciliadas no Brasil, ainda que separados. D. Adoção internacional pela família brasileira domiciliada na Itália. Por que é D? Porque é uma adoção internacional, não deixa de ser, mas é uma família brasileira, certo? Se assim não fosse, poderíamos ter, eventualmente, alguém que fosse decidir a favor da família brasileira. Mas isso atenderia aos interesses, ou, né, melhor dizendo, ao melhor interesse da criança e do adolescente? Não é melhor que os irmãos fiquem juntos? É que eu fico assim porque eu já assisti cenas que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. De 4 irmãos e chegaram lá na comarca em que eu atuava, em Mostardas, tipo, não sei como chegaram, porque eram de Cachoeirinho, Alvorada, os pais craqueiros queimaram toda a casa, literalmente. E, cara, quando eu ouvi assim, ó, os 2 casaizinhos se abraçando e dizendo, mano, a gente vai ficar junto. Aí tu, sabe... Então, mantê-los juntos é ouro.
Ah, vão estar na Itália. Que problema, né? Que problema que eles vão estar na Itália. Uma Toscana, né? Uma Taormina, problema. Mas, gente, assim, vocês tinham que ver a maturidade, a emoção, assim, era de chorar. Eu nem saí da sala, eu chorei na sala mesmo. Porque foi, assim, uma coisa tão... É tão raro tu ver esse amor de irmãos hoje em dia, sabe? Não é tão comum mais hoje em dia. É muita... Mas, assim, os dois se abraçando e olhando um pro outro. A gente vai ficar junto, eu vou poder, não sei o que, da escola. Gente, bah, é que criança é tudo de bom, né? Não adianta. Aquilo, assim, é uma coisa que transborda amor, sabe? Transborda bom coração, bom tudo. E a família, eu tinha vontade de me ajoelhar, de dizer, cara, muito obrigado, imagina. E pessoas assim, ó, você acha que eram pessoas ricas que adotaram? Pessoas que a gente viu que iam ter dificuldade para sustentar, mas, cara, adotaram as crianças. Hã? Eram 4. Aí, 2 famílias, né? Aí, uma família ficou com 2 irmãos e a outra ficou com mais 2. E iam ficar próximos esses 4? Sim, sim, porque era ali, Mostardas, é uma cidade pequena, né? Mas olha que, sabe quantas vezes acontece isso na vida, né? Mas eu não esqueço até hoje disso aí. Bah, foi uma coisa que me marcou muito. 10. Agente público, executor de medida socioeducativa de internação, a pretexto de manter a disciplina e a ordem na unidade em que atua, ordena que 2 adolescentes se vistam com roupas femininas e desfilem para os demais internos, que escolherão a, abre aspas, garota da unidade, fecha aspas. Em visita à unidade, uma equipe composta pela Comissão de Direitos Humanos da OAB e pelo Conselho Tutelar toma ciência do caso. Isso é muito grave. Exatamente a época, o momento em que o ser humano, né, ele está formando a sua sexualidade. Então ninguém tem o direito de se atravessar nas escolhas de quem quer que seja. Então isso aqui não é só aparecer com a veste de mulher, não é isso. Mas é toda a questão psíquica que isso aqui traz e que as pessoas muitas vezes não se dão conta. Isso é uma violência absurda. É pior do que pegar e dar um tapa, entenderam? Porque isso aqui pode e vai marcar muitas vezes a pessoa pelo resto da vida. E vamos combinar, né? Pessoa que faz uma coisa dessas, né? Tem nada a ver com opção sexual, não tô falando, porque alguém vai, não é nada disso. Agora, ninguém tem o direito de se intrometer na vida do outro para dizer o que é que a pessoa tem que ser. Ainda mais forçar alguma coisa justamente na idade que eles estão se formando, né, psiquicamente. Bom, segundo restou apurado, o agente teria atuado de tal forma porque os 2 adolescentes eram muito rebeldes e não cumpriam regularmente as determinações da unidade. Com base apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras sanções, assinale a opção que indica a medida que poderá ser adotada imediatamente pela equipe que fiscalizava a unidade. A. Transferência imediata dos adolescentes para outra unidade socioeducativa. B. Advertência do agente público aplicada pelo Conselho Tutelar. C. Advertência do agente público aplicada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. D. Transferência imediata do agente público para outra unidade. Vocês sabem que o Conselho Tutelar possui inúmeras atribuições, né? Quem é que... Bom, vocês já leram o ECA, né? Vocês sabem que o Conselho Tutelar tem várias atribuições, só que nem sempre elas acabam sendo cumpridas pelo Conselho Tutelar. Cara, assim, ó, o que eu recebo, eu, a juíza, recebemos de expedientes do Conselho Tutelar que não são para nós resolvermos, são atribuições do Conselho Tutelar. Um dia quando estava, enfim, era uma inspeção, né, lá na promotoria, a minha corregedora disse, Pietro, nunca esqueça de uma coisa, tu é 1, elas são 4. Mas adoram delegar, adoram, entenderam? Cara, chegam coisas na promotoria que não são pro promotor. Mas aí alguém maldoso, o promotor não quis atuar. Mas, cara, não é com a gente. O Conselho Tutelar, cara, tem uma... Mas assim, ó, um monte de atribuições e sabe-se lá por que eles não fazem as atribuições, que eles não executam. Então, quem é que vai ter que fazer é a advertência por parte do Conselho Tutelar.
Sabe o que eles dizem? Ai, é que se não tiver a força do promotor, eles têm força. Eles têm, na verdade, poder, né? E poder de obrigar as pessoas a cumprirem as determinações deles. Entenderam? Então, é isso aí, a letra B. Por que ninguém marcaria, ou muito pouca gente marcaria a letra B? Porque geralmente a gente realmente não vê o conselho aplicando isso. Entenderam? E aí você vai acabar errando porque você vai ser traído pela prática. Então não pense na prática. Tá? Mesma coisa é o JEC. 11. Os irmãos Fábio, 11 anos, e João, 9 anos, foram submetidos à medida protetiva de acolhimento institucional pelo Juízo da Infância e da Juventude, pois residiam com os pais em área de risco que se recusava a deixar o local, mesmo com a interdição do imóvel pela Defesa Civil. Passados uma semana do acolhimento institucional, os pais de Fábio e João vão até a instituição para visitá-lo, sendo impedidos de ter contato com os filhos pela diretora da entidade de acolhimento institucional, ao argumento de que precisariam de autorização judicial para visitar as crianças. Só um pouquinho, eles não perderam o poder familiar, eles não estão impedidos de visitar, entenderam? E outra, eles continuam sendo pai e mãe daquelas crianças, portanto, eles não precisam de autorização nem do Papa Chico Bento para ir lá visitar, a não ser que o juiz da infância e juventude dissesse, ó, oferecem risco, exatamente, oferecem risco e, portanto, a visita está proibida, tá? Bom, aí vão até a instituição para visitá-lo, sendo impedidos de ter contato com os filhos pela diretora da entidade de acolhimento institucional, ao argumento de que precisariam de autorização judicial para visitar as crianças. Não precisam, é o contrário, bem como vocês falaram. Os pais e os irmãos decidem, então, procurar orientação jurídica de um advogado. Considerando os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, a direção da entidade de acolhimento institucional agiu corretamente? Já sabíamos que não. Sim, pois o diretor da entidade de acolhimento institucional é equiparado ao guardião. Oi? Oi? Hello, Kitchen? Bom, podendo proibir a visitação dos pais. Não, já estou me sentindo aonde? Naquela coisa invisível, lembram? Na Liga da Justiça, Super Gêmeos, eles não têm esse poder todo, tá? B, não, porque os pais não precisam de uma autorização judicial, mas apenas de um ofício do Conselho Tutelar para autorizar a visita. Sim, pois a medida protetiva de acolhimento institucional foi aplicada pelo juiz da infância, assim somente ele poderá autorizar a visita dos pais. D, não. Diante da ausência de vedação expressa da autoridade judiciária para a visitação ou decisão que o suspenda ou os destitua do exercício do poder familiar, letra D, não, exatamente diante... Não, acabei de ler, tá? Chega. Tá bom, vocês já entenderam, é letra D, tá? Tranquilo, né? Então, alguém tinha dito, acho que mais de uma pessoa disse, perfeitamente, é isso aí mesmo, só não poderiam visitar caso o juízo determinasse a não visitação. Entenderam que tem que haver manifestação para não visitar, se não tiver nada, visita. Tá? 12. João, criança, eles incestem com isso, né? Incestem. João, criança de 7 anos de idade, perambulava. O que leva uma pessoa a escrever perambulava? Para mim, perambular é ficar assim, tipo, andando em círculos. Eu sei que não é, mas perambular é uma coisa meio xoxa, né? Perambulava pela rua sozinho, sujo e com fome. Bom, eu sempre com fome tô, não adianta. Quando por volta das 23 horas foi encontrado por um guarda municipal que resolve encaminhá-lo diretamente para uma entidade de acolhimento institucional que fica a uns 100 metros do local onde ele foi achado. João é imediatamente acolhido pela entidade em questão. Sobre o procedimento adotado pela entidade de acolhimento institucional, de acordo com o que dispõe o ECA, assinale a afirmativa correta. O que eles querem saber aqui? Se alguém sem ordem judicial pode ir passar a noite na entidade. A Kimberly diz, pode ou não pode? Pode, desde que haja a comunicação ao juízo no prazo de 24 horas, é o que está no artigo 93 do ECA. A entidade pode regularmente acolher crianças e adolescentes, independentemente de determinação de autoridade ou da autoridade competente e da expedição de guia de acolhimento. B, a entidade somente pode acolher crianças e adolescentes encaminhados pela autoridade competente por meio de guia de acolhimento. C,
A entidade pode acolher regularmente crianças e adolescentes sem a expedição da guia de acolhimento apenas quando o encaminhamento for feito pelo CONTUT. D. A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma criança sem determinação da autoridade competente e guia de acolhimento, desde que faça a comunicação do fato à autoridade judicial em até 24 horas. É o artigo 93 do ECA, certo? Sim, porque muitas vezes, né, as coisas acontecem exatamente assim, na calada da noite, sem qualquer tipo de possibilidade, né, de fazer a guia de acolhimento, de pedir, porque tem que, gente, como é que se faz isso aqui? Tem que fazer uma ação, um pedido, aí tem que haver a imediata comunicação ao CNJ, né, que houve um acolhimento, entenderam? Então, tem que comunicar ao CNJ tanto quando há o acolhimento e também quando há o desligamento, desacolhimento daquela criança ou adolescente da entidade. Vai dar tempo, né? Um gurizinho lá, sozinho, perambulando pela rua, sujo, com fome, entenderam? Peraí. Vou ligar para o CNJ. Exatamente. 13. João Maior e sua namorada Lara, com 14 anos de idade, são capturados pela polícia. Cara, esse ECA da OAB tá bem novelesco, né? Mexicanamente falando. São capturados pela polícia logo após praticarem crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo. O juízo da infância e da juventude aplicou a medida socioeducativa de internação para Lara, ressaltando que a adolescente já sofrera a medida de semiliberdade, danadinha, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O juízo da infância e da juventude aplicou a medida socioeducativa de internação para Lara, ressaltando que a adolescente já sofreu a medida de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O juízo criminal condenou João pelo crime de roubo em concurso com a corrupção de menores, artigo 244, letra B do ECA. João apela da condenação pelo crime de corrupção de menores sob o argumento de Lara não sendo mais uma criança. Tadinha da Lara, bem como alegando que ela já está corrompida. Gente, todos os crimes previstos dos artigos 240 a 241, letra D do ECA, tá? Calma, tô falando só daqueles ligados à CP da pedofilia. Eles não tutelam somente aquelas vítimas que apareceram nas imagens, tipo, tanto fotográficas como de filme, entenderam? Por que isso? Por que a tutela é coletiva? Porque eles também estão tutelando, tá? Criança e adolescente que, mesmo não estando naquelas imagens, naquele momento, porventura poderão ser vítimas futuramente. E a mesma coisa se dá em relação à corrupção de menores. Cara, CIA cagando e andando se o menor é corrompido ou não. Por quê? Porque, mais uma vez, a tutela é coletiva. Nós estamos aqui tutelando a pluralidade de crianças e adolescentes, de menores, entenderam? Então, assim, importa alguma coisa se a vítima já está corrompida? Nada. Súmula 500 do STJ. Podem anotar aí, tá? E ainda por cima, nós temos um fato que é exatamente o quê? Então, o artigo, como eu disse, que é o crime 244, letra B do ECA, corrupção de menores, tá? Coloquem aí. Súmula 500 do STJ, certo? Mais do que isso, o artigo 244, letra B do ECA, é um crime formal. O que é um crime formal? Lembram? Crime formal, galera, é um crime que na sua estrutura típica possui conduta e possui resultado, tá? Mas ele se consuma só com a prática da conduta. Então, interessa se a pessoa, no caso menor, que foi utilizada, a pessoa, ela já está ou não corrompida. Eles colocaram de... A questão mais importante aqui, que é a pegadinha da hora, não tem aquelas antenas de vinil do Chapolin que vão aumentando e vão... Não estou brincando, me lembro na época da aula de física, que eu não entendia porcaria nenhuma. Mas ali, o mais importante é que a Lara já tinha sofrido medida de semiliberdade exatamente
para confundir, dizendo, a Lara já estava corrompida, logo é um crime impossível, porque não se pode corromper o corrompido. Vocês não ouvem isso? Quando começarem a trabalhar, vão ouvir. Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida socioeducativa. Tá aí, é a letra correta. Eu cansei, não quero ler o resto. Vamos lá. Não, pois Lara ainda é uma criança. Vocês notaram uma coisa? Que o crime do 244B não fala em criança ou adolescente, fala em corrupção de menor. Então engloba everybody hurts, because everybody hurts, sometimes everybody cries. Sabe que eu tô cantando bem depois de velho, eu tô ficando cantando bem, eu acho que eu vou até fazer uma cantoria, fazer uma praca, fazer uma dupla com o Dudu. Imagina Dudu e Pi, Pi Dudu. Já pensaram? Muito sucesso. Aí vai ter ônibus assim, Pi Dudu, a dupla que vai e não volta. C, sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o menor não esteja corrompido. Cara, assim, atentem todos para mim. Comparem as letras A e C. A que conclusão vocês chegam? O que a tartaruga da Arcor disse para outra? Estúpida. Gente, olha o que são as alternativas A e C. Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida socioeducativa. C, sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o menor não esteja corrompido. O que vocês conseguem tirar disso? Nada. Estão entendendo? Que elas são absolutamente contrárias. D. Sim, visto que no crime de corrupção de menores a vítima tem que ser uma criança. Tá cansado já, né? Deus o livre, vamos embora comer Toblerone que a gente ganha mais. Mas todo mundo entendeu e vão colocar que a criatura já é corrompida. Tipo, usa uma pochitona preta, usa aquele chinelo havaiana com aqueles pesão preto, assim, tipo com cascão pra fora, tá? Ela come Neugbauer, entenderam? Tudo isso. Ou seja, ela já tá, né, muito mal, muito mal. Ela já não é mais o cocô do cavalo do bandido, ela é a mosca do cocô do cavalo do bandido, entenderam? Vamos lá. 14. Mariano, isso aqui cheira a novela das 8, né? A Mariano, 59 anos de idade. Ô, cidadão quem? 59 anni. Non è vecchio. Está veramente próximo, mas não é vecchio. Mariano, 59 anos de... Não, a gente está dizendo, em outras palavras, que falta um ano para a criatura ser idosa aos olhos da lei, do Estatuto do Idoso, tá? Mariano, 59 anos de idade, possui em sua residência, gente, 302 vídeos e 302 vídeos é bom, ignorante, né? 302 vídeos e fotografias com cenas de sexo explícito envolvendo adolescentes. Descobertos os fatos, foi denunciado pela prática de 302 crimes no artigo 241, letra B, da Lei 8.069 de 90. Dava um monte de trocadilho aqui, né? Só para essa animalescasice de 302. Abre parênteses, eu nunca tinha visto abre parênteses e abre aspas. Ó, que legal. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses, em concurso material, sendo descrito que possui o material proibido. Os adolescentes, as imagens não foram localizados. E é importante, eles precisavam ser localizados. Por quê? Porque o tio Pio, o vô Pio, falou para vocês que é uma tutela. Por exemplo, quando alguém pratica crime de tráfico de drogas, para a gente saber se realmente aconteceu, a gente tem que ir segunda-feira na fila do SUS para saber se ela engrossou por conta de mais viciado. Não, porque a gente presume que houve o quê? A ofensa à saúde pública. Mesma coisa aqui, tá? Bom, vamos lá. Os adolescentes então não foram localizados. Encerrada a instrução e confirmados os fatos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Pá, que denúncia, né? Como se a Cambridge, na verdade, foram 302 laudas só de denúncia. Bom, em sede de alegações finais, diante da confissão do acusado e sendo a prova inquestionável, sob o ponto de vista técnico,
o advogado de Mariano deverá pleitear. Que estão rindo? Dudu, me salva, help me. Devo ter que botar a bombinha. Por que vocês estão rindo? É uma doença. Hã? Essa letra A é leite. Eu não vou nem chegar perto, vou logo embora então. A absolvição de Mariano, tendo em vista que ele não participava de nenhuma das cenas de sexo explícito. Agora me dei conta. Claro, não pode ser. Desde quando a pessoa precisa participar das cenas? Precisa? E não senti muita firmeza. Precisa ou não? Auditório? Não, gente, não precisa. Gente, se o crime do 241, letra C, do ECA, diz o quê? Montagem de foto ou filme, Photoshop. O que significa isso? Pessoal, por favor, atenção. Que a criança, o adolescente, nem estavam realmente naquela foto, né? Se exibindo de forma... Mas o que acontece? O Photoshop, a montagem, ela acaba criando aquilo que o pedófilo quer ver. Então isso é um prenúncio para daqui a um pouco mais realmente cooptarem o quê? Aí sim, vítimas verdadeiras e não virtuais, e aí acabarem, nem dá para dizer o que isso aí é de tétrico para uma criança ou adolescente. Vocês estão entendendo? Cara, é um Photoshop, cara. A criança nem estava na foto, já é crime. Imagina aqui, né? Então, desde quando o cara tem que estar junto nas fotos? Tem que estar junto? Não. B. O reconhecimento de crime único do artigo 241b da Lei 8.069 de 90. C. O reconhecimento do concurso formal de crimes entre os 302 delitos praticados. Hã? Pessoal, vocês totalmente dominam o conceito de crime continuado concurso formal, né? Tranquilo, né? Não, é que tem que... Agora é o momento. Vocês dominam, né? Aqui tem que saber. Então, o concurso formal, o que é? É quando você, mediante uma só conduta, produz vários resultados, entenderam? E nesse caso, o que vai acontecer? Se for concurso formal próprio, a pena é de um crime só, mas sempre aumentada de 1/6 até a metade. Tá? Dá pra gente dizer que é um crime único aqui, mas também não é concurso material, né? Vocês já ouviram falar que a gente tem 2 sistemas de aplicação da pena. O sistema do cúmulo material, que é o quê? Artigo 69 do Código Penal, cúmulo material, concurso material, e concurso formal impróprio. O que é concurso formal impróprio? Lembra que a gente falou? Lembram? O que é concurso formal impróprio? Tá namorando, Pedro? Não. Quem é que tá namorando aqui na sala? Levanta o braço aí, amigo. Eu não vou poder explicar. Vamos perder a melhor explicação entre concurso formal próprio e impróprio. Professora, eu tô namorando, pode explicar? Tá. Hipoteticamente falando... Não é nada daquilo. Hipoteticamente falando... tá, como é que seria o nome da criatura? Murilo. Tá? Dá para prestar atenção, por gentileza? O Murilo pegou o voo 2889 da Gol, que é a que faz conexão, que tem partnership com a KLM, tá? E aí ele pegou e chegou em Guarulhos. Puta aeroporto! Que aeroporto! Tá sempre, entre os piores do mundo. O que a pessoa faz em Guarulhos? É assaltada, come um hambúrguer cheio de gordura e vai totalmente ruim pro avião, tá? E tem voo internacional que não tem finger, tu tem que ir na chuvinha mesmo. Só um pouquinho, né? Olha a minha estrutura física, se eu tenho cabimento, se eu tenho condição de subir uma escada de avião, tá? Aí, o que acontece? A gente tá no horário... tá, então é 21h05, 21 horas e 5 minutos.
no último voo da Gol que eu peguei para fazer a conexão, o cara disse assim, our time flies to the it's about 1 hour and 15 minutes. Ah, achei massa. Sim, 1 hour and 15 minutes. Eu digo, cara, demais, velho, demais. Não acharam legal? 1 hour, eu ia mentir, eu ia dizer 1 hour, porque os 15 minutos eu ficava depois. Ah, tá zoou, cara, sei lá. Agora, 1 hour and 15 minutes não dá. Aí o que acontece? Às 21h05, tá? No Terminal 3, vocês viram, o Terminal 3 é um puxadinho, Guarulhos, né? É tudo de fibra. Cara, se eu com o meu peso fizer assim, quebra. É que nem chaves, entendeu? Tudo de isopor, entenderam? Aí sai o voo KL 0792, que vai para a MS, vai para Amsterdã, desce lá em Schiphol, como alguns dizem, tá? Então, assim, o Murilo, né? Ele, na verdade, deu um pé na bunda da colega. What's your name, please? Ah, claro, I remember. É Catiúcia, né? Então, é com K, obviamente, né? Aí, olha só. A Catiúcia descobriu que o Murilo ia pegar esse voo, só que ele entrou com o pé e ela entrou com a bunda. Então, tipo, né? Ela tá muito... E ela tem cara de braba, né? O que acontece? Esse voo é feito com um Boeing 777. 292 pessoas. O que acontece? Tu não tem dolo direto de matar todo mundo? Eu tô tentando te salvar. Bom, o que acontece? Ela coloca... Deixa eu tentar fazer aqui uma bomba. Ah, dá pra saber que é uma bomba, né, Dudu? Ô, Dudu, é uma bomba isso aqui. Ela coloca a bomba no Boeing 7. Não, é porque é muito difícil entrar clandestinamente no aeroporto no Brasil, né? Super difícil. Daí ela consegue jogar uma bomba, mas assim, ó, ela só quer matar o Murilo, entenderam? Ela vai só matar o Murilo, né? Né? Pedindo para eu explicar e agora estão só no sapatinho. Aí o que acontece? Uma conduta, uma bomba, só que quantos resultados? Bom, com dolo direto, 1, né? Vamos deixar M. Agora, dolo eventual, tu não assumiste o risco de matar as outras 291 pessoas a bordo, fora os tripulantes, né? Então, o que acontece? Isso é um concurso formal próprio ou impróprio? É um concurso formal impróprio, porque a criatura tem dolos plúrimos, que a lei chama de desígnios autônomos. Então, se no seu íntimo você tinha a intenção de realmente causar vários resultados, estão ouvindo bem isso? Vocês acham que uma pessoa que no seu íntimo queria provocar vários resultados, ela tem direito de ser beneficiada e responder por um crime só? A que conclusão a gente chega? Que para ver o concurso formal próprio, que é a exasperação, tudo bem, o primeiro resultado até pode ser obtido a título de dolo, mas os subsequentes só podem ser obtidos a título de culpa, entenderam? Aqui ela não agiu com culpa, porque também não com dolo direto, mas no mínimo com dolo eventual. Será? Não, vai explodir só a poltrona 14B, que é que tá o Murilo. As outras não vai acontecer nada. Não, é sério, a explicação é essa. Então, esse é uma das formas de exasperação. Claro, não essa do avião, mas quando se tem uma conduta dolosa e as subsequentes forem culposas, concurso formal próprio, exasperação. E qual é a outra? Que trata da exasperação, crime continuado. O que é o crime continuado? Digamos que a Kimberly, que está muito hoje, né, nem participando. A Kimberly foi trabalhar lá no Zafari, tá? E aí, mana, que é tudo mana e mana, tá? Aí, pessoal, dá para vocês prestarem atenção, a Kimberly já tem um casalzinho de filhos, tá? Ai, meu Deus do céu, meu Deus, dá-me força, quero sumir daqui numa fumaça. Me leva junto com o padre dos balões, pelo amor de Deus, me leva. Aí ela tem um casal de filhos, hipoteticamente falando, e a menina, né, ela quer um iPhone, aquele XRE, esse top, que custa 10 mil reais, tá? A Kimberly, que de burra não tem nada, o que ela vai fazer? Ela não vai pegar 10 mil no dia do caixa, na quarta-feira do só, entenderam? Ela vai pegando, ela vai calculando e vai dizer, bom, até o Natal eu tenho que, pegar X por dia, entenderam? Eu não vou me explicar daqui a pouco.
Cara de mal, né? Aí ela vai subtraindo um X por dia, tá? Quando, isso é o crime continuado, é um concurso material, tá? Porque são várias infrações. Não é que nem o concurso formal, que é uma que gera vários resultados. Crime continuado, por isso que o aumento é maior, são várias infrações, mas que, por razões de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, os posteriores, subsequentes ao primeiro, devem ser entendidos como uma continuação, literalmente. É como se a gente pegasse uma corda e mirasse ela lá no Natal para conseguir os 10 mil reais, entenderam? Só que para não dar na vista, na cara, ela vai subtraindo, sei lá, 200 pila por dia, entenderam? E aí, quer dizer, qual é a intenção dela? Quantos dolos ela tinha? Mesmo compartindo, né, esses 10 mil reais em várias condutas. Ela tinha um dolo só, que era comprar o celular, entenderam? Automaticamente, sabe por que isso? Porque na Idade Média, a criatura que praticasse 3 crimes de furto e fosse condenada, ela era condenada à pena de morte. Então quiseram, digamos, amenizar um pouco a situação do réu e criaram, um italiano chamado Carrara, criou a chamada, então, teoria da ficção jurídica. Cara, isso aqui é uma ficção, né? Porque o cara não cometeu, no caso a Kimberly, não cometeu vários crimes de furto. Então, eu diria que porra é essa de achar que todos eles são um só? Não existe isso. É uma ficção, entenderam? Por isso que a gente tem dificuldade de entender essas matérias. Mas o que é importantíssimo aqui? Quantos objetivos a Kimberly tinha? 1. E outra coisa, o modus operandi de cada crime de furto deve ser o mesmo. Tipo, ela deve fazer da mesma forma. Entenderam? Aí ela responde por um só. Pá, mas vai ser uma tonelada de crime de furto, né? E a gente sabe que no artigo 71 do Código Penal, que é o crime continuado, o aumento ele varia entre 1/6 e 2/3. Então, provavelmente vai ter um aumento no percentual maior, mas entenderam? Viram como é lógico o porquê que no crime continuado o aumento é maior do que no concurso formal perfeito ou próprio? Porque no concurso formal perfeito ou próprio, tudo bem, eu tenho plúrimos resultados, mas quantas condutas eu tenho? Não é menos reprovável? E no crime continuado, cara, se a gente começar a ler conjuntamente os artigos 69, que é o concurso material, penas somadas, e o 71, que é o crime continuado, até um certo ponto eles são iguais, aonde diz assim, ó, quem, mediante, né, 2 ou mais condutas comissivas ou omissivas, culposas ou dolosas, tá? Pratica 2 ou mais infrações, esse é o 69. O 71 começa da mesma forma. Quem, mediante 2 ou mais ações, pratica, então, né, 2 ou mais crimes dolosos, mas que, pelas mesmas condições de tempo, lugar... Quer dizer, aí, o que a gente percebe? O que é mais difícil de a gente preencher em termos de requisitos? Os do crime continuado, óbvio, né? Ou do concurso material, do crime continuado. Então, ao mesmo tempo em que os requisitos são mais exigentes, se o cara conseguir, ele responde por um só. Por que é uma ficção? Cara, o Código Penal não tutela o bem jurídico só de um. Ele tutela de todos. Mas, nesses casos aqui, por isso que é uma ficção, o cara só paga pela prática de um. Entenderam? Entenderam? Isso é exasperação. E cúmulo material são também 2 casos. Quais são? Concurso material e concurso formal imperfeito, que é o caso da Catiúcia, no caso de ter colocado a bomba no avião, porque vai matar todo mundo, tá? Bom, aqui, o que ele pode fazer? A letra D dá pra gente também dar um monte de gaitada, de gargalhada, porque é ridícula, né? Imagina, a extinção da punibilidade do acusado em razão do desinteresse das adolescentes ou dos adolescentes em ver Mariano processado. Por que essa letra D é absurda? Exatamente, galera, pelo fato de que, primeiro, tá? Desinteresse é renúncia, entenderam?
Só que a ação penal é pública e incondicionada, então não se aplica isso aqui. E outra, já disse que estamos a tutelar o quê? Uma pluralidade, uma totalidade de vítimas, e não só essas que apareceram. Então, claro, só pode ser o da letra B. Entenderam? Por quê? Gente, se não se considera cada uma das vítimas, mas todas formam um crime só, é porque é um crime único. Claro que, 302 vítimas, isso vai ser usado para quê? Vai, na prática, nada, mas teoricamente, para fazer bonito, isso vai permitir a exasperação da pena base, tá? 15. Maria, mãe de João, criança com 9 anos de idade, que está na guarda de fato da avó paterna Luísa, almeja alvejar com o filho, que já possui passaporte válido para os Estados Unidos. Para tanto, indagou ao pai e à avó se eles concordariam com a viagem do infante, tendo o primeiro ano ido e a segunda não, pelo fato de o neto não estar com boas notas na escola. Mas, Deus me livre. Preocupada, Maria procura orientação jurídica de como proceder. À luz, que venha à luz, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção que indica a medida que deverá ser adotada pelo advogado de Maria. A. Ingressar com a ação de suprimento do consentimento do pai e da avó paterna para fim de obter autorização judicial de viagem ao exterior. Mas o pai não concordou? B. Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem acompanhada de cópias dos documentos dele, pois a criança já possui passaporte válido. C. Ingressar com a ação de guarda de João, requerendo sua guarda provisória para que possa viajar ao exterior, independente da anuência do pai e da avó paterna. D. Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem com firma reconhecida, pois a criança já possui passaporte válido. Tá indo para onde? Eu adoro. Tá indo para onde? Tem visto? Não. Tem passaporte? Tá levando dólar? Volta para casa. E aí? Kimberly, what do you think about it? Aqui accent, né? Hã? B ou D? Agora não entendi. Artigo 84, inciso 2. Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem com firma reconhecida, pois a criança já possui passaporte válido. Certo? Fala. E a legislação nova que diz que não precisa mais reconhecer firma. Mas aí o pai tem que... Ai, tu é de Piracicaba também? Não, aqui é autorização para viagem, claro. Mas na autorização para viagem, em princípio, quando um dos genitores não vai, tem que reconhecer firma. É, do outro, né? Ai, ela... Ai! Tu tá me atolando, né? Tu tá bem atoladinha comigo, né? Ela agora pegou uma verica e passou por cima de mim, sobrou a cabeça. Aí o guarda foi dizer, trânsito aqui na Ipira. Cabeça, lado esquerdo, tronco, aqui tronco, a balê. Centro e, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não, educação, sim. Como é que a pessoa vai ser, tipo, né? 16. Marcelo e Maria são casados há 10 anos. O casal possui a guarda judicial de Ana, que tem agora 3 anos de idade desde o seu nascimento. A mãe da infante, irmã de Maria... Ai, uma confusão, né? De parentada e coisa. Ah, que saco isso. A mãe da infante, irmã de Maria, é usuária de crack e soro positiva. Putz, grila. Ana reconhece o casal como seus pais. Passados 2 anos, Ana fica órfã. O casal se divorcia. Coitado dessa guria. Meu Deus do céu. Não, até vou ter que sentar, porque eu tô tá pesado isso aqui. Ana fica órfã, o casal se divorcia, entendeu? A mãe dela morreu. Quem ela achava que era pai, assim, se divorciaram, entendeu? E a criança fica residindo com Maria. Sobre a possibilidade da adoção de Ana por Marcelo e Maria, em conjunto, ainda que... Ai, sempre cai isso aqui. Ai, tá, tranquilo. Ainda que divorciados, assinale a afirmativa correta. A. Apenas Maria poderá adotá-la, pois é parente de Ana. É isso que a questão está perguntando? Cara, mesmo que você nem saiba o que significa a sigla ECA, tu não vai marcar isso aí, né? Não, falando sério. Cara, nem a pergunta a gente sabe ler, né?
É isso que está perguntando a questão? Não. B. O casal poderá adotá-la desde que acorde com relação à guarda unipessoal ou compartilhada e a visitação de Ana. O casal somente poderia adotar em conjunto caso ainda estivesse casado. Alguém tem o nariz vermelho aí para emprestar? O nariz vermelho. D. O casal deverá se inscrever previamente no cadastro de pessoas interessadas na adoção. Qual que é a? Hã? Ai, tá. Tem que acordar sobre isso. Guarda compartilhada. Não tem que ser a regra, legalmente falando. Me perguntem quantas vezes eu opinei favoravelmente a guarda compartilhada. Sabe quem perguntou pra você? Ninguém, nenhuma vez. Nada. Gente, guarda compartilhada, a criança, ela não tem paradeiro. Ela não consegue ter algo para se identificar, um lugar todinho seu, entenderam? Isso aí é só para satisfazer o ego do pai e da mãe. Agora a criança se rala, entenderam? Hoje eu tô no quarto do elefantinho. Hoje eu tô no quarto da Sério, isso aí é muito ruim para a criança. Ela não consegue manter um vínculo com um lugar. Isso é importante. Ela tem que ter uma raiz, entenderam? 17. O adolescente X cometeu ato infracional equiparado a crime de roubo, mediante grave ameaça à pessoa, apreendido com a observância dos estreitos e regulares critérios normativos estabelecidos pelo sistema jurídico. Apurou-se que o jovem havia cometido um ato infracional anterior equiparável ao crime de apropriação indébita. Deve ter sido um filme de locadora que a pessoa não devolveu, né? Porque apropriação indébita, e tipo da época do EPA, né? Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A. É incabível a aplicação de medida de internação que é autorizado apenas em caso de reiteração no cometimento de outras faltas anteriores ou simultâneas igualmente graves. Olha, onde é que tá? Aqui, ó. Apenas já não me cheira muito bem, entenderam? No direito nada é só apenas. Né? Mas, B. É aplicável apenas a medida de regime de semi-liberdade em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa. C. É aplicável a medida de internação em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa, mesmo não sendo hipótese de reiteração da conduta idêntica por parte do adolescente. Essa aí. Porque, ato infracional perpetrado mediante violência ou grave ameaça é um dos casos autorizadores de internação. Sim, se não for isso, vai ser o quê, né, cara? 18. Dona Maria cuida do neto Paulinho desde o nascimento, em razão do falecimento de sua filha, mãe do menino, logo após o parto. João, pai de Paulinho, apenas registrou a criança e desapareceu, sem nunca prestar ao filho qualquer tipo de assistência. Paulinho está tão adaptado ao convívio com a avó materna que a chama de mãe. Passados 10 anos, João faz contato com Maria e diz que gostaria de levar o filho para morar com ele. Maria, desesperada, procura um advogado para obter orientações sobre o que fazer, já que João é foragido da justiça com condenação por crime de estupro de vulnerável. Ixi. Além de nunca ter procurado o filho Paulinho, que não o reconhece como pai. De acordo com o ECA, assinale a opção que indica a ação mais indicada. Cara, muito inteligente o enunciado. Tem como dar certo uma questão dessas, hein? Assinale a opção que indica a ação mais indicada para regularizar de forma definitiva o direito à convivência familiar da avó com o neto. Destituição do poder familiar com adoção, com tutela, com guarda. Cara, se é para definitivizar a situação, guarda não pode ser, porque a guarda é algo instável. A guarda é como um exame, aqueles eletrocardiograma que, tipo, hora tá cá, hora tá acolá, tá? E aí? Eu achei tão estranha essa questão, a resposta não me convence. Mas desde quando a tutela vai definitivizar a situação? O que vai tornar definitivo é a adoção. Experimenta, faz um teste, vai numa promotoria de justiça e fala assim pro promotor: eu tô pensando em ingressar com uma ação de tutela, tá? O que o promotor vai dizer? Por que você vai ingressar com a ação de tutela? Ingresse com a adoção. Claro, o promotor quer tornar definitiva aquela situação, entenderam? Mas havia algum vínculo de parentesco entre
a tutelanda e o tutelado. Por que é tutela aqui e não adoção? Adoção, tu que tá nas vibes de axé. Por que não pode ser Seria adoção se a Dona Maria não fosse avó, cara. Avós não podem adotar os netos. Não podem, bem mais ou menos, né? Porque se o pai e a mãe forem cracudos, craqueiros e a PQP, o STJ, em nome sério do princípio do melhor interesse da criança, tem admitido, viu, Pedro, que avós adotem os netos. Mas, claro, como não é jurisprudencial, mas legal, por que a resposta aqui é tutela? Que não tem nada, é só porque a Dona Maria é avó do Pedrinho, não, do Paulinho. Sério. Se ela não fosse avó, seria adoção. Tem nenhum sentido ser tutela. É só porque avós não podem adotar, viu? Nós que somos avós não podem adotar os netos, tá? É sério? Não adianta se fazer... Ficou olhando pra cima. O adolescente F, 16 anos, filho de Pedro, foi surpreendido por seu... Que susto, Pedro! Foi surpreendido por seu pai enquanto falava pela internet com Fábio, 30 anos, que induzia a prática de ato tipificado como infração penal. Viram como cai a corrupção de menores? Tá? Pedro informou imediatamente o ocorrido à autoridade policial, que instaurou a persecução penal cabível. No caso narrado, ao induzir o adolescente F à prática de ato tipificado como infração penal, a conduta de Fábio A configura crime nos termos do ECA, ainda que realizada por meio eletrônico e que não venha a ser provada a corrupção do adolescente por se tratar de delito formal. Perfect. Exatamente isso. Parágrafo 1º do artigo 244b de bola do ECA diz que o crime, tá, de que, né, vai se valer o cara para cometer com menor, ele pode se dar, tipo, essa comunicação por meio eletrônico, entenderam? E mais, a gente viu também pela súmula 500 do STJ que a corrupção de menores é um crime formal, ou seja, independe da prova da corrupção do adolescente, do menor, tá? E, bom, na configura crime do ECA, configura. C, configura infração penal tipificada na lei de contravenções penais. D, não configura crime nos termos estabelecidos no ECA, posto que não existe tipificação. Não, é justamente porque o parágrafo 1º do 244b diz isso. E só para finalizar ali, né? O 244b, parágrafo 2º, determina o aumento de 1/3 da pena se for para a prática de crime hediondo, tá? 20. Marcelo, com 17 anos, e seu irmão Caio, com 20 anos de idade, permanecem sozinhos na casa da família, enquanto os pais... Ai, como a gente gostava disso, né? Cara, era demais. Ai, o pai e a mãe estão indo viajar para... Ai, putz, cara, que quando vai ficar 60... até a pessoa já ia ficar nervosa, né? Que maravilha. Vai ser que não era bom, hein? Hein? Ai, que saco. Vocês nunca passaram por isso? Pai e mãe iam viajar. Coisa bem boa. Durante tal período, Marcelo, que acabou de terminar o ensino médio, recebe uma excelente proposta de trabalho. Ao comparecer na empresa para assinar o contrato de trabalho, Marcelo é impedido, eu levaria a melhorante. Marcelo é impedido pela falta de um responsável. Marcelo, então, procura a orientação de advogado. Assinale a opção que apresenta a ação que deverá ser ajuizada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente para que o adolescente não perca a oportunidade de emprego. A. Marcelo deve ingressar com ação de emancipação. Bom, já perdeu o emprego, já tem 507 mil pessoas na fila, né? B. Caio deve ingressar com ação de guarda de Marcelo, requerendo a sua guarda provisória. C. Caio deve ingressar com ação objetivando o direito de assistir Marcelo para a prática do ato. Porque já há algum tempo, mas foi uma inovação, veio depois do ECA, que eu digo, né, da sua criação, a guarda só para a criatura praticar pela outra um determinado ato, que é celebrar o quê? O contrato de trabalho. Entenderam? Que ânimo. Vamos fingir que a gente está bem na aula, tá? 21. Isabela e Matheus. Eles botam cada nome engraçado, assim, tipo, muito legal, né? E bota H e TH. Isabela, um dia isso eu tenho que contar. Eu tinha um aluno, Matheus, e eu perguntei assim, é com TH ou com T? Com H, só quer dizer, porque com T sempre é, né? Como tem gente grossa, né? Deus o livre. Isabela e Matheus pretendem ingressar com ação judicial própria a fim de adotar a criança P.
Será que não somos nós, hein? Ele fica com vergonha só porque eu sou fat. Tudo bem, tem a ida e tem a volta. Ingressar com ação judicial própria a fim de adotar a criança D. Hoje com 4 anos, que está sob guarda de fato do casal desde quando tinha 1 ano de idade. Os pais biológicos do infante são conhecidos e não se opõem à referida adoção, até porque as famílias mantêm convívio em datas festivas. Que mimo, que legal! Convívio em datas festivas. Imagina assim, uma quermesse, um São João, um Kerbe, Monte Pum, que só come repolho e salsicha, né? Então, em datas festivas, uma vez que Isabela e Mateus consideram importante que P conheça sua matriz. Aqui parece uma vaca, né? A matriz biológica. Cara, quem é que cria esses enunciados? E mantém a convivência com os membros de sua família originária. Partindo das diretrizes impostas pelo ECA e sua interpretação... eu cansei de ser à luz da norma civilista, aplicáveis à situação narrada, assinale a afirmativa correta. Quer dizer, fazem uma porcaria de questão, sabe? Ui! Durante o processo de adoção, Isabela, que reside fora do país, pode, mediante procuration, constituir Mateus como seu mandatário com poderes especiais para representar sua esposa e achuiçar a ação como adoção conjunta. O que diz o 39 do ECA? É vedada a adoção por procuration. Sabiam disso? Imagina, adota aí pra mim, eu vou te fazer uma procuração, tá? Oi? Mas sabe? Não, mas eu vou te dar uma procuração. Já pensou? Dá pra casar por procuração? Ai, que medo. B. Dispensável a oitiva dos pais biológicos. É dispensável. Quando é que é dispensável? Quando morreu ou quando não é localizado. É? Ih, agora me deu dúvida. Aquela dúvida. E agora? Bom, dispensável a oitiva dos pais biológicos e audiência desde que eles manifestem concordância com o pedido de adoção por escritura pública ou declaração de anuência com firma reconhecida. C. Concluído o processo de adoção com observância aos critérios de regularidade e legalidade, caso ocorra o evento da morte de Isabela e Mateus. Ai, gente, só um pouquinho, agora fiquei todo cagado. C. Concluído o processo de adoção com observância aos critérios de regularidade e legalidade, caso ocorra o evento da morte de Isabela e Mateus antes... Chegou... eu se afoguei. Caso ocorra o evento da morte de Isabela e Mateus antes de P atingir a maioridade civil, ainda assim não se restabelecerá o poder familiar dos pais biológicos. Pose de xícara, deixa eu dar uma olhada. D. A adoção é medida excepcional que decorre da incompatibilidade de os pais biológicos cumprirem os deveres inerentes ao poder familiar, motivo pelo qual, mesmo os pais de P sendo conhecidos, a oitiva deles no curso do processo é mera faculdade. Mera faculdade. Imagina. É possível adoção post-mortem? Eu peguei um caso muito grave da saúde, da comarca Termo. Quando eu trabalhava em Mostardas, vocês viram que acontecia de tudo. Cara, olha que azar. É igual o quê? O quê? Não entendi nada. Tu traduz pra mim que eu não entendi bolhufas, tá? Mas, gente, olha só. Um casal entrou com ação de adoção a favor de uma menina de 15 anos de idade, tá? E no curso da adoção, primeiro morreu o homem e 2 meses depois morreu a mulher. E aí? É possível ou não é possível deferir-se a adoção naquele caso aí para esse casal? A partir de que momento a sentença que concede a adoção, ela produz efeitos? Ela é uma sentença constitutiva, portanto, ela nunca retroage. É para não esquecer, tá? Então ela é ex nunc, entenderam? Só que, olha só, pode acontecer de ela ter um efeito antecedente exatamente quando
Cara, eu achei que isso nunca, eu dava aula disso, eu achei que isso nunca vai acontecer. Cara, aconteceu. E quem é que apareceu? Quem é que apareceu pra querer ficar com a menina? A vaca da mãe. Nem de chamar de vaca, porque vou estar ofendendo as vacas. O casal era servidor público da cidade, ganhava super bem, pelos padrões da cidade. E do nada, quando a mãe soube que tem o que no ECA? A possibilidade de os efeitos retroagirem da adoção à data do óbito. Desde que o casal que morreu manifeste inequívoca... Bom, o cara entrar com a ação de adoção já não é manifestar inequivocamente. Então, e olha o meu ato falho. Quando a mãe chegou à biológica, eu disse... Aí eu me lembro da minha assessora, doutor Pietro, ela não é mais mãe, claro, olha o ato falho. Mas já tinha sido deferida a adoção para o casal morto, porque retroage. Então não era mais mãe. E vocês sabem que a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos... É só que faltava, né? É só que faltava, tá? E agora, o que a gente tem aqui? Ah, não, porque não se adota por procuração. Dispensável e oitiva dos pais... O que nos sobra? Exatamente. Esse é chamado Instituto de Adoção Pós-Mortem. Tá? Assim, ó, para evidenciar essa inequívoca manifestação de vontade, galera, não precisa, tá? Não precisa nem que... Alguns exigem, tá? Mas assim, ó, não precisa nem ter procuração. O fato de ter ingressado com a ação, o fato de já querer procurar um advogado para um já é o que importa, ainda mais diante, né, dessa informalidade do ECA. Para atender o quê? Atender, né, prioridade absoluta, melhor interesse e proteção integral. Hã? Exatamente assim. Nesse caso, claro, a gente teve... Não, aí a gente procurou, eu falei bem claramente. Eu digo, olha, eu posso fazer uma ação de guarda para a avó do Badanha, mas para a senhora nunca. Os conselheiros me olharam assim, né? Aí, eu e meu secretário de diligências, né? Porque eu não sou promotor de gabinete, sou promotor de rua. Fui a Tavares e fui fazer um checklist, uma pesquisa. Cara, achei um tio, o irmão do pai da menina, porque era pai, né? Que morava numa fazenda e coisa lá. E eu digo, assim, ó, né? Óbvio que ele sabia da situação toda. Daí ele veio na promotoria com a esposa e a gente fez um termo de guarda, fez a homologação judicial e ele passou a ser pai, não, ela já tinha o pai e a mãe, mas ele passou a ser, né, o guardião da menina, assim que acabou a história. Pra mãe, eu não faria ação, mas em hipótese alguma, me falei na cara. Eu falo na cara, não fico, espera aí, não. Quando alguém faz uma denúncia, é clássico, né, eu digo, vou ter que ir ao banheiro, só que o meu banheiro eu vou sair, vou até lá, aí eu já pego com a boca na botija. Pá! Se não tivesse ninguém, o que ia acontecer, Kimberly? Casalar. Ia fazer o quê? Cara, pra mãe não, cara. A mãe não tem, eticamente falando, qualquer condição de ter essa menina, cara. A mãe cagou e andou pra mulher, pra menina, daí agora a guria ficou rica e ela quer de volta? Que isso? Ela quer a menina ou ela quer o dinheiro? Como é que tu acha que essa menina ia ser tratada? Mas eu falei na cara, nunca. E eu achei estranho que os conselheiros todos levaram a mãe, né? Sei que não era mais mãe. Quando eu falei que eu não ia fazer, cara, eu já tirei velhinhas que estavam amarradas com correntes em casas. Sabe como é que elas comiam? Que nem um cachorro, pior. E o filho, na verdade era o neto, um baita de um vagabundo com 5 filhos, com TV de plasma, com tudo. A mulher era aposentada do INSS lá no meio da cidade de Mostardas. Aí quando eu fui visitá-la no hospital, né, ela olhou pra mim, o senhor é o careca que foi me salvar. Isso aí não tem preço. Cara, eu queria que vocês vissem o que a gente vê na rua. Que a gente se queixa, né, da vida. Vamos passar uma semana comigo na promotoria pra ver o que é. Aí a gente vai se dar conta. Eu nunca vou esquecer. Uma senhorinha querida, e ela dizia assim, o senhor veio me salvar? Eu digo sim, vamos embora. Sabe, você acredita um neto acorrentar a avó? Cara, ela comia num prato, era uma coisa nojenta, cara, nem pra cachorro a gente faz isso.
com a comida espalhada. E o cara bem belo, na casinha do lado. E veio pra cima de mim, pra querer me bater. Eu digo, cara, faz o que tu bem entender, agora tu vai ser daqui preso. Vocês não têm ideia do que as pessoas são capazes quando é pro mal. Professor, e nesse caso, dos pais morrerem, e daí vai ficar com quem a criança vai... Ah, tá, desculpa. Eu digo que isso depois. Perdão. Vão ficar com o Murilo. Não tô brincando. Eu não conheço. A gente vai achar alguém da família extensa e vai colocar na família extensa, senão a família substituta no acolhimento, tá? 22. J. Presta atenção nessa questão, que essa questão aqui é bem interessante, ó. Se não ficar ligado, vai errar. J com 11 anos, L com 12 e M com 13 são alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma conceituadíssima escola particular. Os três, desde que foram estudar na mesma escola, na mesma turma, passaram a causar diversos problemas para o transcurso normal das aulas. Temos algo em comum aqui. Como escutar música, conversar, dormir, bocejar, colocar os pés em cima da cadeira, não desligar o aparelho de celular, enfim, tudo que acontece aqui dentro, tá? O professor de ECA, inconformado com a conduta desrespeitosa dos alunos, repreendeu-os, avisando que os encaminhará para... É bem que eu faço, né? Vamos para o SOI, para a direção da escola. Ato contínuo, os alunos reagem da seguinte forma. Nossa, é comigo. J chama o professor de velho idiota. Foi quase como me chamaram hoje. De velho idiota. L levanta e sai da sala no meio da aula. E M ameaça matá-lo. Violento não, grave ameaça. Aqui bem idiota. Tá comendo banana? Eu adoro. É caturra? Tá. Diante dos atos de indisciplina dos 3 alunos, ninguém se identificou com isso. Bateu a culpa agora, né? Então, tudo cagado, né? Bateu a culpa. Diante dos atos de indisciplina dos 3 alunos, a direção da escola entra em contato com o seu departamento jurídico. Ih, agora a coisa vai feder. Departamento jurídico para, com base no ECA, receber orientação de como proceder. Eu digo como proceder. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a orientação recebida pela direção da escola. A. Os atos de indisciplina praticados por J, L e M deverão ser coibidos pela própria direção da escola. Não! Porque eles têm idades diferentes. B. Que cara de mal que eu fiz assim de galã, né? De galã lá da novela mexicana. B. J e M praticaram atos infracionais. J deverá ser encaminhado ao conselho tutelar e M para a autoridade policial. Cara, sério, eu não tô brincando. Alguém leu? Alguém lembra? Tipo, quantos anos tem o J, L e M? O que fizeram? Sério, eu vou ter que voltar, porque eu não lembro. Então, assim, ó, eu vou ter que anotar aqui essa colinha que eu falei pra vocês que vocês têm que fazer. O J tem quantos anos? O J? Não, isso eu já sei o que ele fez. Eu não sou burro. Aqui é Mato de Vecchio. Velho idiota. Quem é que é mais? L. 12. Estão querendo me pegar agora. O que fez? Saiu. Se foi junto com a Laura Pausini. Tá, o M... 13 anos, drogado e prostituído, que nem a Cristiane é. O M tem 13 anos e o que ele fez? Ixi, Maria! Tem certeza que é 13? A idade? E a Goia? Vamos lá. A Goia é termo floxo. Até vou sentar porque senão não consigo capturar a tela daqui. Os atos... Não, porque foram atos diferentes. Por acaso, sair da sala de aula é crime? Não. Quer dizer, é ato infracional? Não. Então não pode ser. Tem gente que ainda não sabe disso. Não! B. J e M praticaram atos infracionais. J deverá ser encaminhado ao CONTUT e M para a autoridade policial.
A indisciplina de L deverá ser coibida pela própria direção escolar. É isso aí. Como diria na música That's All. Pedro, the teacher is here, please ask me. Fala comigo. Por favor, a senhorita pode vir aqui me coadjuvar na docência. Galera, essa questão aqui é super pegadíssima. Sabe por quê? Porque assim, ó, olha só. J e M praticaram atos infracionais. Crime contra a honra, né? Chamar de velho idiota é uma injúria, tá? Outra, ameaça é crime, artigo 147, prometer mal futuro injusto e grave, tá? Mas, olha só, o J deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar e M para a autoridade policial, tá certo? Porque, cara, o J é criança, velho, não vai para a delegacia porque ele nunca terá como resposta do Estado medida socioeducativa. Ele vai ter o quê? Medida de proteção. Lembra como foi importante a gente ter visto naquele sábado, Kimberly, do you remember? Lembram que a criança comete ou não ato infracional? A criança comete ou não ato infracional? Mas ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas de proteção. Certo? Então, entenderam? Agora, aqui, ó, se a criatura, ela não fica focada, isso aqui é um abraço, é um pulo para a pessoa errar. Entenderam? Então, aqui, a gente tem que saber o que caracteriza ato infracional, que é crime ou contravenção, e a gente tem que saber exatamente a idade de cada um. Tá? O adolescente N ficou conhecido no bairro onde mora por praticar roubos e furtos e ter a suposta habilidade de nunca ter sido apreendido. Certa noite, N saiu com o propósito de praticar novos atos de subtração de coisa alheia. Diante da reação de uma vítima a quem ameaçava, N disparou sua arma de fogo, levando a vítima a óbito. N não conseguiu fugir, sendo apreendido por policiais que passavam pelo local no momento em que praticava o ato infracional. Sobre o caso narrado, assinale a opção correta. A medida de internação não terá cabimento contra N, uma vez que somente poderá ser aplicada em caso de reincidência no cometimento de infrações graves. Não. B. Mesmo estando privado de liberdade, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, mas não terá direito a peticionar diretamente a este ou qualquer autoridade que seja. Sempre tem direito a peticionar. C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência contra a pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. D. Caso N seja condenado, quando é ato infracional, não se condena ou absolve, se julga procedente ou improcedente a representação, tá? Portanto, a letra correta, letra C. É cabível, aliás, segunda questão envolvendo, perceberam? A mesma coisa, o mesmo tema, que é possibilidade de internação. E aí, ó, grave ameaça ou violência. Um conselheiro tutelar, ao passar por um parquinho, observa Ana corrigindo o filho João por ele não permitir que os amigos brinquem com seu patinete. Trabalhava com um juiz de 50 anos que fazia isso, que levava a bola. Bom, assinale a opção que indica o procedimento correto do conselho tutelar. A. Requisitar a polícia militar. Imagina. B. Não intervir, já que Ana está exercendo seu poder de correção. Cara, ela puxou o cabelo, gritou e deu beliscões. C. Intervir imediatamente orientando Ana para que não corrija o filho dessa forma e analisar, né, se não seria recomendável alguma das medidas do ECA. Gente, ela foi muito violenta. 25. O ECA estabelece que pessoas com até 12 anos de idade incompletos são consideradas crianças e aquelas entre 12 e 18 anos incompletos, adolescentes. Estabelece ainda o parágrafo único que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Partindo da análise do caráter etário descrito no enunciado, assinale a afirmativa correta. O texto foi derrogado, não tendo qualquer aplicabilidade no aspecto penal, que considera a maioridade penal aos 18 anos, não podendo, portanto, ser aplicada qualquer medida socioeducativa. Claro que sim, tem uma súmula nova, que é a 605, que permite a aplicação. B. A proteção integral às crianças e adolescentes, primado do ECA, estendeu a proteção da norma especial aos que ainda não tenham completado a maioridade civil. Nisso, havendo a proteção especialmente destinada aos menores de 21 anos nos âmbitos do direito civil e penal. O texto destacado no parágrafo único desarmoniza-se da regra do Código Civil de 2002,
que estabelece que a maioridade civil dá-se aos 18 anos. Por esse motivo, a regra indicada no enunciado não tem mais a aplicabilidade. D. Ao menor emancipado não se aplicam os princípios e as normas previstas no ECA. Por isso, o estabelecido no texto transcrito desde a entrada em vigor da norma especial em 1990 não era aplicada aos menores emancipados, exceto para fins de direito penal. E então, onde é que você acha que eles tiram capacidade, o conceito do Código Civil? B e P, vizinhos da criança Y, cuidam do menino desde a tenra idade, quando o pai da criança faleceu e sua genitora, por motivos profissionais, mudou-se para localidade distante, fazendo visitas esporádicas ao infante, mas sempre enviando ajuda de custo para a alimentação do filho. Quando a criança completou 1 ano de idade, a genitora alcançou o patamar financeiro estável, passando a ter meios para custear os gastos da criança também com educação, lazer, saúde, etc. Assim, buscou a restituição do convívio diário. P, vizinhos da criança Y, levando-a para morar consigo, o que gerou discordância dos vizinhos B e P, que ingressaram com ação de guarda e tutela do menor, argumentando a construção de laços afetivos intensos e que a criança iria sofrer com a distância. Analise a situação e, sob o ponto de vista jurídico, assinale a afirmativa correta. A. O afastamento da genitora do convívio cotidiano com a criança Y impede a reconstrução dos laços afetivos, devendo ser de pronto conferida a guarda provisória aos vizinhos que o criaram e, ao final, a tutela do menor aos demandantes B e P. Tutela? B. A reintegração à família natural, no caso, junto à mãe, deve ser priorizada em relação, exatamente, a outra providência. Por quê? Porque o ECA sempre prima para que os filhos voltem para os pais, tá? E o fundamento ainda é o artigo 23, que diz que a falta de recursos materiais não é motivo para destruição do poder familiar, certo? E, por último, 27, o Ministério Público moveu ação civil pública em face do Estado A1 e do município A2 e em favor dos interesses da criança B, que precisava realizar um procedimento cirúrgico indispensável à manutenção de sua saúde ao custo de R$8.000, o qual a família não tinha como custear. Os réus aduziram em contestação que os recursos públicos não poderiam ser destinados individualmente, mas sim em caráter igualitário e geral a todos, os que deles necessitassem. Considere a narrativa e assinale a única opção correta a seguir. A. Não tem cabimento a medida intentada pelo Ministério Público, uma vez que a ação civil pública... Galera, eu canso de entrar com a ação civil pública individual, portanto, a favor de uma criança, um adolescente, mormente, porque são vulneráveis e ainda mais que aqui se trata de direito à vida. B. A causa terá seguimento, visto que cabível a ação civil pública na hipótese, mas no mérito os argumentos dos réus merecem acolhimento. Merece acolhimento? Claro que não. C. A ação civil pública é perfeitamente cabível, sim, artigo 200 e 201 do ECA, e no mérito a prioridade legal assiste a criança B no atendimento a necessidades como vida e saúde, nisso justificando-se a absoluta prioridade na efetivação dos seus direitos, conferindo-lhe primazia de receber socorro e proteção e a precedência no atendimento em serviço público. Esse é o princípio da prioridade absoluta e da princípio da proteção integral, certo? Era isso, então. Foi um prazer, de verdade. Vocês são maravilhosos, me diverti horrores. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, certo? A gente se encontra na nossa revisão de processo penal. Beijo do gordo e até lá.